A morte deveria ser assim. Um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Foi Mário Quintana quem escreveu estes versos. O poeta, que partiu há 32 anos, nos deixou uma herança grandiosa em obras literárias. E quanto a nós, o que estamos deixando de legado nessa vida? Do que as pessoas vão lembrar da gente quando não estivermos mais aqui? Foi em busca destas respostas que o diretor Luciano Guimarães realizou o filme que nós vamos assistir daqui a pouco, Vida, Saudosas Lembranças. Luciano, seu filme ficou muito bonito, ficou bastante profundo também. Eu queria saber qual foi a intensidade, qual foi a emoção que você colocou lá ao dirigir cenas tão bonitas, tão poéticas. Olá, Lízia. Esse filme tem uma relação muito afetiva com ele, né? Essa busca de abordar sobre essa relação do próximo na nossa vida, né? Como o próximo pode contribuir, como ele marca a nossa história, né? E o filme nasce dessa busca, devido a eu ter perdido meus avós, né? E tinha um sonho de falar, né? De gravar meu avô, né? Ele foi tropeiro e sabia muitas histórias da região. E a partir disso eu acabei abrindo o filme e buscando um pouco dessa identidade também de outras pessoas, sentimentos comuns, né? Da perda, da saudade, mas buscando ela de uma forma bem poética, assim, né? Tem uma frase, né, que acabou te inspirando e eu acho bacana. Lembra aí pra gente. Eu não lembro agora no momento o autor, mas ele diz assim que ele adorava andar pelo cemitério para refletir, né? E o que o mais encantava era nas lápides, não eram as datas, mas sim os traços, porque nós não somos datas e os traços são que simbolizam a nossa história de vida, o que vivemos, né? É aquele período, a nossa história, né? A intensidade com que a gente viveu, o período em que nasceu e que morreu. E você usa isso no filme, inclusive, né? Isso. Agora, eu queria saber também de você deu uma pista aí que seus avós, né, faleceram e que te inspirou, então, a fazer o filme. Outras pessoas estão ali, de alguma forma? Tem alguém no filme que é parente seu, que é um familiar seu? O filme abre com o meu pai, né, fazendo a narração e falando da minha avó. E durante o filme também minha mãe aparece no filme fazendo uma homenagem também ao meu avô materno, que é esse avô que foi tropeiro, né? E um primo também que aparece falando também. Envolveu a família. Agora, você também é produtor cultural e você tem um cineclube lá na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história pra gente. Nós começamos o cineclube em 2004, né? E o cinema brasileiro, quanto o cineclube, eu acho que é um bichinho assim que entra na veia e não tem cura, né? E aí, dali eu me envolvi na militância, ajudei a fundar outros cineclubes na região também, né? E o cineclube foi a base não só para o contato com o cinema, mas também para a formação do senso crítico, formação do olhar, né? Eu acho que a partir do momento que você passa a encontrar pessoas para ver um filme e discutir ideias, ele vira um caldo para várias transformações, né? O seu filme foi exibido no cineclube também? Foi. E como foi? Foi todo mundo, né? Teve a apresentação, né? E depois o pessoal ficava pedindo, poxa, passa de novo, e a gente passou várias vezes já. A gente tem funcionado com o cineclube agora em escolas, né, no interior. Então a gente faz um bate-papo com os alunos mesmo, assim, sobre o que eles acharam do filme, a questão da perda, da saudade, sobre a temática do filme, né? Você também escreve, né, contos, crônicas. Isso te ajudou na etapa da refação do roteiro, porque o roteiro é trabalhoso para ser feito, né? Sim, né? Eu escrevo desde menino, né? E sempre tive um sonho de levar um pouco da poesia, né, para o cinema. E o filme ele acaba abordando, trazendo isso para o filme também, essa questão poética, assim, de abordar as temáticas de uma forma mais poética, de uma forma bem emotiva. Assim, eu gosto muito disso, né? De trabalhar a emoção, assim. E até para a gente que produz, né, você perceber que você conseguiu emocionar as pessoas e de alguma forma isso não tem como descrever, é fascinante, né? É satisfatório. A gente já ouviu em outras entrevistas aqui no Revelando os Brasis que os jovens da cidade começam a procurar os diretores selecionados para saber como é que é esse caminho, como é que se conta histórias por meio do audiovisual. Isso está acontecendo com você também? Sim, a gente foi a partir da apresentação do filme, né? E depois da apresentação das pessoas se verem, né, no filme, isso criou uma ebulição na cidade.
E nós estamos fazendo várias atividades, não só na cidade, mas como na região mesmo, no interior, com oficinas de audiovisual, fazendo novos filmes também em comunidades e escolas, abordando temáticas sociais, o cotidiano desses adolescentes no interior do estado. Né? E isso reverberou através das apresentações e do Revelando, que possibilitou isso. Que bacana, isso tem sido contagiante, então. Isso. Agora, você esperava que a sua história fosse selecionada? Porque foram 951 histórias inscritas, né? Só 20 saíram dessa grande peneira. Foi uma surpresa. E foi engraçado porque eu fiz a inscrição, né? Mas eu não esperava. E um dia de tarde, o dia do resultado, fiquei lá olhando e não saía o resultado. Aí dormi no sofá. De repente eu olhei no celular uma mensagem de um colega meu parabenizando. Eu saí correndo até o shopping. Na época eu estava passeando na cidade, saí correndo até uma sala de lan house para poder olhar se era verdade mesmo. Assim, para acessar o site e ver se seu nome estava lá. Deve ter sido uma alegria incrível. Saí igual um louco na rua correndo. A exibição dos filmes aqui no Futura é apenas uma das etapas, né? E tem toda a participação de vocês nas oficinas durante 15 dias de uma forma muito intensa, né? Eu queria saber se o seu filme ele foi feito da forma como ele foi concebido inicialmente ou se depois dessa orientação que você recebeu dos profissionais você acabou mudando alguma coisa. A orientação foi fundamental, né? Mudou alguma coisa, sim, né? Até pelo conteúdo que nós recebemos aqui, né? E nos preparou também, porque, por exemplo, eu fazia vídeos curtos, videomaking, né? E através daqui eu aprendi a ter planejamento, né? O plano de filmagem, a ordem do dia, né? E lidar também com situações de produção, que às vezes não dá para você filmar e tem que alterar, né? E entender esse processo também da fotografia, né? O que era melhor para o filme. Foi aí que foi construindo essas imagens, né? A fotografia do filme. E foi essencial. Algo mais gostoso que teve durante esse período das oficinas foi conviver com a diversidade brasileira, né, que é tão plural, com pessoas de vários estados, ver esses outros filmes sendo construídos, isso tudo somou. Eu queria então que você se visse aqui nessa foto, onde estão os 20 diretores, pode pegar, se identificasse, me mostra aí, cadê o Luciano daí? E você, é o mesmo Luciano dessa foto e o de hoje? Não. O que mudou, Luciano? Formação do olhar mesmo, né? Um amadurecimento e realização de um sonho, né? De se levar a sua poesia e um pouco da sua história também para o cinema, assim, né? E vocês estão se encontrando com toda essa turma agora, né? Seu Sebastião está aí no meio com toda a experiência dele, né? Um artesão muito bacana de viola de coxo. Então, são pessoas assim, com formações muito diferentes e como você mesmo sublinhou, essa diversidade brasileira, né? Que a gente consegue ver numa simples foto, né? Com certeza, né? Estou de várias regiões e vários sotaques, assim, né? E com o sentimento comum de querer produzir, de querer fazer, né? E você vê que pessoas diversas estão fazendo assim, a mesma coisa, né? Filmando e tentando modificar também suas comunidades também de alguma forma. Esse processo de levar o cinema no interior do estado e encontrar com as pessoas, com o público, né? Isso não tem preço, assim, né? Bacana. E você tem ideias de fazer mais projetos em audiovisual? Sim, eu já estou na verdade, 3 roteiros, né? 2 de documentários e 1 de ficção, né? Já escritos e para enviar para os editais esse ano, assim, já querendo produzir, continuar produzindo e não parar. Muito bom. E isso acaba virando um exemplo, né, a ser replicado ali por toda a sua comunidade, né? O desafio que a gente está encampando agora é esse, Cines, porque eu saí e fui em busca dessa informação, né? E o Cineclube foi essencial, o Revelando os Brasis possibilitou isso também. E o desafio agora é fazer uma via de mão dupla, assim, de criar momentos e situações de que as informações, que o acesso ao audiovisual possa chegar até eles lá na comunidade, né? Esse é o grande desafio, né? Bacana, muito bom. No próximo bloco, então, você fica com o curta Vida, Saudosas Lembranças. Uma boa maneira de refletir sobre o valor que nós estamos dando ao convívio com pessoas que amamos. E lembrar que mesmo depois que elas partem, permanecem as boas memórias. Bom filme.
Minha filha, a vida é uma saudosa lembrança. Saudades até do que não vivemos. Saudade que se preenche nas boas lembranças e no afago de Deus. O que mais me encanta nas lápides não são as datas, mas sim os traços que as dividem. São eles que simbolizam de forma plena a nossa história de vida. Pois não somos datas, somos um traço entre o nascimento e a morte no espaço da existência. O que for além disso são apenas reticências. Minha mãe era muito religiosa e todo dia na minha casa tinha que rezar um terço. Mas se fosse só o terço, ainda estava bem. Mas além do terço, 10 Ave Maria para o compadre fulano de tal, 10 Ave Maria para o viajante que passava vendendo coisa, 10 Ave Maria para o mascate que passava na época. Quando a gente rezava o terço à noite, o Zezinho e o Vande, eles eram impossíveis demais, né? Principalmente o Vande. Ficava beliscando no Zezinho, futucando para ver se o Zezinho fugia da regra, né? O papai pegou uma canequinha dessa aqui, vermelha, na época, sentou na cabeça do Zezinho, a canequinha saiu, aí depois quem rezava mais? Todo mundo só rindo. Papai comprou essas terras que ele tem até hoje no meio de uma mata. E para encher a vila mais próxima, era 12 quilômetros de picada no meio da mata. Era uma pobreza muito grande. E lá nessa vilazinha não tinha padaria. No Natal, minha mãe falava assim, meu filho, põe o sapato atrás da janela, quem sabe o Papai Noel passa por aqui. E a gente, com aquela fé no Papai Noel, botava aquele sapatinho atrás da janela. No outro dia aparecia um pão de sal. O pão de sal era uma delícia. Parece que aquele pão tinha vindo do céu, das estrelas, que Papai Noel tinha trazido especialmente para a gente. Eu já escrevi inúmeras poesias. Sobre o amor, eu aprendi a dissertar. Mas sobre o amor de mãe, eu não consigo me expressar, porque é um amor tão puro e sincero que as palavras não saem e a gente dá vontade de chorar. Talvez seja um trauma da minha saudosa mãezinha, que bravamente lutou pela vida. A lembrança maior do meu pai é igual a gente sempre fala. Eu hoje sou treinador do Guarani. Você não consegue falar do Guarani sem lembrar do Jereba. Então, às vezes a lembrança é muito forte, né? Porque você não consegue falar de futebol em Águia Branca, principalmente, sem lembrar do Jereba. Eu sei que é audacioso em dizer isso. O que o Neymar faz hoje, o Pelé fez, o Jereba não fez nada diferente dele. Fez igual ou melhor. Infelizmente, como eu já disse, não foi reconhecido nacionalmente pela humildade, pelo lugar humilde onde nasceu, mas foi sem dúvida o maestro do futebol. Ele foi jogar em Coratina, o Benezão pegou e falou assim,
Hoje o Jereba está jogando aqui em Colatina, hoje nós ganhamos o time de o Guarani Águia Branca. Ele ficou vigiando. A hora que o time saiu, ele fugiu do hotel onde ele estava, veio para a rodoviária com a chuteirinha dele, comprou a passagem, fugiu e eles ficaram de olho nele, né? Entrou dentro do ônibus e abaixou. Veio o técnico do time, veio os outros e olhando, ele estava deitado, debaixo da cadeira. Quando ele chegou no campo, o time estava entrando em campo. Eles falaram, a praga do Jereba não chegou? Pronto, perdemos o jogo. E perderam mesmo. O sonho dele era estudar, ele não conseguiu estudar. Então ele queria que os filhos estudassem. A gente morava na roça, num local de difícil acesso. Ele comprou uma charrete, pegava a gente, seus 3 filhos pequenos, colocava na charrete, até dias de chuva. Capotava a gente, com medo da gente passar frio, colocava uma lona e andava 1 hora para levar a gente para a escola. Lá ele ficava sentadinho num canto, esperando a gente estudar para voltar para casa. Quando terminava a aula, a gente voltava para casa e ele ia trabalhar no serviço pesado de roça. Era uma pessoa que prezava muito sobre o valor moral. Então a conduta que ele me passou sobre responsabilidade em cumprir os nossos compromissos, em cumprir a nossa palavra, foi muito forte. E ele vivia isso no seu dia a dia e transmitiu isso para nós. Meu avô, na lida da roça, ele sempre gostou das coisas bem feitas. Nunca deixou o serviço para trás ou serviço mal feito. E certo dia, a gente roçando uma moita de lavoura, os peões, assim como um todo, né, que a gente estava numa equipe coletiva, deixou uma moita de mato, sem mexer, sem trabalhar nela. E ele foi chegando devagarzinho, quando ele chegou atrás lá, os meninos viram que ele estava chegando e gritou com ele, ô, seu Valdir, aí tem marimbondo! E ele, já mordeu! Então aquilo era muito divertido e ele na mesma hora foi lá com o marimbondo de mão e tudo e matou a casa do marimbondo num tapa só. Na minha formatura foi assim um momento muito feliz. Eu estava feliz, mas eu acho que ele estava mais feliz ainda, porque a maior realização que ele estava fazendo era ter conseguido contribuir para que a gente estudasse. Seu Mozão, meu pai, foi uma pessoa assim, muito importante para mim, principalmente. Eu acho para todos em Águia Branca, para os poloneses que estão, que estiveram junto com ele. Eu acho que ele foi uma pessoa muito importante. Eu acho que a importância do seu Mozol, que em polonês chama Mieczysław Mozol, ela começa desde quando ele chega aqui em 1930, o pai dele com a mãe, mais uma irmã. E o Meteco, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, com 17 anos ele teve coragem de deixar tudo e ir. Foi para o Rio, fez um treinamento, foi no navio inglês para a Itália. Se chegasse uma pessoa para conversar com ele, pedir ele para contar as histórias dele, ele passava o dia contando. Ele contava o que ele passou, as dificuldades, bomba, granada, tiro que ele tomou, essas coisas. Ele te contava detalhes. E vários cercos, ele participou de vários cercos, e num deles ele teve o tampo da cabeça arrancada com uma bala daquelas armas da época lá. Parece que ele também tomou um tiro no joelho. E depois de 3 anos, sem mandar notícia nenhuma, ele chegou em Águia Branca. Voltou. Foi recebido, entre aspas, como um herói. E ele sempre me tratou, eu acho que pouco, não vou dizer que não tem, mas acho que poucos pais tratam alguém com o carinho que me tratava. Não só eu, eu fui saber que eu não era filho legítimo dele, eu já tinha 19 anos quando fui casar. Aí ele chegou para mim e me contou que eu era adotado. Aí
E também só que aquilo pra mim também não fez diferença nenhuma, porque ele foi uma pessoa que muitos filhos gostariam de ter um pai igual ele. Débora veio assim, como uma experiência de vida realmente, né? De conhecimento e principalmente de amor. De saber que você pode amar mesmo sem palavras. Porque uma vida que passou assim, dos quase 120 dias. E saber que uma existência dura tão pouco, mas tão intenso, que mesmo não tendo palavras, conseguiu ensinar uma total dependência de cuidados, de afago, de grandeza, sim, porque foi através do olhar, através da mãozinha pequena, acariciando o rosto, através do sorriso, quando dormia. E realmente, um momento marcante foi quando eu terminava de amamentá-la, colocava sobre o ombro e ela só ia aproximando, cada vez mais. E eu sentia que eu podia envolvê-la, que tudo que eu podia fazer naquele momento era envolvê-la. Que não seria um manto, não seria uma mantilha, que o melhor que eu podia era o abraço. E quando ela dormia, e aí ao repousá-la no berço, ela dormia sorrindo. E foi assim que eu me despedi dela. É o presente de Deus. É a boneca que eu ganhei através de muitos anos de sonhar, como toda menina sonha, né? Ganhar a sua boneca, a sua primeira boneca. Então eu digo que ela é esse presente que Deus me deu. É que não há como fazer poema, não há como fazer versos entre o traço do nascimento e a morte. Basta o silêncio. O silêncio do até breve. Do até breve. E não adeus. Até breve. E se pudesse citar nomes? Até breve, Débora. Até breve, Wenner. Até breve, Jereba. Até breve, Metek Mosol. Até breve. Tantos outros sobrenomes. Até breve, tantos outros nomes que vão entrar na lista do até breve.
A morte deveria ser assim. Um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Foi Mário Quintana quem escreveu estes versos. O poeta, que partiu há 32 anos, nos deixou uma herança grandiosa em obras literárias. E quanto a nós, o que estamos deixando de legado nessa vida? Do que as pessoas vão lembrar da gente quando não estivermos mais aqui? Foi Poéticas. Olá, Lízia. Esse filme tem uma relação muito afetiva com ele, né? Essa busca de abordar sobre essa relação do próximo na nossa vida, né? Como o próximo pode contribuir, como ele